você tem uma paixão por investimentos, muito provavelmente você já pensou em se tornar um assessor ou um consultor de investimentos. E eu tô aqui para te dizer que sim, é possível, porém, talvez você esteja aí com medo ou com algum tipo de receio ou com uma cacetada de dúvida na sua cabeça de assessor ou consultor de investimentos. Qual que vale mais a pena para você começar a sua carreira? Eu posso te adiantar que eu comecei como assessor, porém na época não tinha a possibilidade de se começar como consultor. Consultor de investimentos é uma carreira muito nova. Então por isso eu quero mostrar para você, porque muitas pessoas estão em dúvida. Rick, eu começo como assessor ou eu começo como consultor de investimentos? Tudo isso eu vou explicar para você aqui nesse vídeo, as diferenças, as vantagens e as desvantagens para você poder escolher. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu te conduzo no mercado financeiro. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Rick Silva e eu estou aqui para poder te ajudar. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, como eu te disse, então, não deixa de curtir esse vídeo aqui que é muito importante e se inscrever para você poder receber mais vídeos como esse. E qualquer coisa que você tiver dúvida, fica à vontade para comentar aí embaixo, beleza? Primeiro ponto. O momento de mercado que a gente está vivendo. Mas antes, vamos voltar aqui um pouquinho, lá para 2011, 2010, que foi quando a XP Investimentos fez uma mudança no mercado muito importante. Ela fez uma virada de chave porque todas as corretoras, antigamente, elas só negociavam ações e título público, nada mais. CDB, LCI, LCA, fundos, nada disso era negociado. Então a XP Investimentos criou um novo modelo onde o assessor de investimentos ou o agente autônomo de investimentos também poderia agora alocar o patrimônio dos seus clientes em fundos, em renda fixa, em CDB, em LCI, em LCA e várias outras coisas que antigamente o agente autônomo de investimentos não poderia. Então ela conseguiu fazer com que essas pessoas, esses profissionais, tivessem uma renda ainda maior, porque antes só negociava ações, agora pode incrementar aí com uma rentabilidade, com uma renda, na verdade, dos fundos, do CDB, da LCI, da LCA e vários outros valores mobiliários. Então essa foi uma grande virada de chave. Em 2015, a XP Investimentos sai à frente de novo das corretoras, fazendo agora com que os agentes autônomos de investimentos pudessem negociar seguro de vida da Prudential, da MetLife, e aí incrementando ainda mais a receita e a renda dos assessores de investimentos. Porém, os assessores, eles começaram a ser questionados lá para 2019, 2020. O Itaú, que era acionista da XP Investimentos, começou então a questionar o modelo da assessoria, começou a dizer que os assessores eram conflitados, que eles não poderiam então atender clientes porque eles naturalmente faziam uma negociação com o patrimônio do cliente e eles ganhavam por cada alocação. Então, a cada, sei lá, 100 mil reais que alocasse no CDB, ele ganhava 500 reais por isso. Agora, se ele pegasse esses mesmos 100 mil reais e alocasse em um COI, um certificado de operações estruturadas, então se ele alocasse nesse COI, ele ganharia 5 mil reais e não mais 500. Ou seja, dependendo do produto, o assessor ganharia mais ou menos. Então, o Itaú começou a questionar muito esse ponto e essa forma de trabalho do assessor de investimento. Assessor também está na moda. Insiste o tempo todo, investe nisso, investe naquilo, não tem risco. É ele. Tô me sentindo o rei de Wall Street. Aqui em 2020 deu para ver que não tinha risco para ele, né? Que ganhava comissão por tipo de investimento. Dali então surgiu o consultor CVM, ou consultor financeiro, ou então, como se conhece hoje, consultor de investimentos. Só que ele surgiu com um novo modelo já de cobrança, chamado Fee-Based. E esse modelo Fee-Based agora não ganha mais toda vez que aloca, mas sim um percentual, como se fosse uma taxa de administração sobre o patrimônio do cliente, ou então um valor fixo mensal. Tipo, eu vou te cobrar 500 reais, independente do patrimônio que você tem, independente de onde a gente aloca. E isso fez com que esse conflito de interesse que antes era questionado em cima do assessor, agora não tivesse mais no consultor. Tá, mas e agora? Qual que ficou a diferença do consultor e do assessor, né? Porque o assessor de investimentos, consultor também é de investimentos, se ficar levando pelo nome investimentos. Porém, esse consultor, ele amplia um pouco mais, ele pode falar sobre investimentos imobiliários, ele pode falar sobre investimentos em fazenda, em terras,
ou ele pode falar de finanças, ele pode falar simplesmente um planejamento da casa, da família, enfim, ele vai muito mais a fundo do que o assessor. E por esse modelo de cobrança, ele pode cobrar simplesmente por um único trabalho fechado, e não como um assessor que vai cobrar simplesmente por uma alocação. Então tem uma grande diferença aqui, que o consultor ele pode falar muito mais em vários outros aspectos das finanças de um cliente. Já o assessor, ele falaria legalmente falando somente dos investimentos. E o assessor ele não pode recomendar, enquanto o consultor ele tem muito mais liberdade para recomendar. Agora, a grande diferença dos dois aqui mesmo ficou no formato de remuneração e na ligação que ele tem com as instituições financeiras. O assessor, depois de uma mudança que teve em junho, ele também pode se conectar a várias corretoras, porém, ele não está fazendo isso, a maioria dos escritórios não estão fazendo isso, simplesmente porque as corretoras fizeram um contrato de exclusividade com a maioria dos escritórios. Então, hoje, as consultorias continuam ainda à frente, vamos dizer assim, podendo se conectar não só às corretoras, mas aos bancos. Se um cliente ele não quer sair, por exemplo, da caixa, o consultor consegue atender e cobrar por isso. Já o assessor, não. Então esse é o momento de mercado que a gente está vivendo hoje. Temos duas profissões extremamente parecidas, porém com algumas particularidades. Muitas pessoas querendo começar no mercado financeiro como consultor, muitas pessoas querendo começar no mercado financeiro como assessor e não sabe por onde começar. Então eu quero falar uma pequena diferença somente nas remunerações aqui, de como que funciona a remuneração do consultor e como que vai funcionar a remuneração do assessor. Hoje, o assessor ele pode ser remunerado de duas formas. No commission based, que é essa comissão por cada alocação que ele faz, que aqui é onde o Itaú e os próprios consultores questionam o assessor, falando que ele tem conflito de interesse. E o outro modelo é o modelo de fee based, que é um modelo igual ao do consultor, onde ele vai cobrar uma taxa anual, 1%, por exemplo, sobre o patrimônio, 0,5% ou quanto ele combinar com o cliente. E esse daqui é o que eu também acredito ser o melhor modelo para qualquer que seja o modelo que você vai trabalhar, seja o consultor ou seja o assessor. Esses são os únicos dois modelos que um assessor pode cobrar. Já o consultor, ele tem três modelos. Ele tem um modelo onde ele pode cobrar no fee-based, que é igual ao que eu acabei de explicar, ou então sobre o lucro que esse consultor vai gerar para o seu cliente, e aqui é um modelo conflitado. Poderia muito bem o cliente falar assim, olha, eu quero que você então me cobre sobre o quanto você gera de lucro para mim, porque assim, né, se eu ganho, você ganha, se eu perco, você perde. Né? Seria o mais correto, mais lógico, porém não é assim que funciona. Você já pensou se um cliente ele é mais conservador e aí o consultor começa a operar para esse cliente e começa a fazer algumas movimentações. O que ele quer? Que ganhe mais. Então ele vai fazer o quê? Deixar um pouco mais agressiva essa carteira e naturalmente podendo ter alguma perda. Então esse consultor aqui ele vai estar conflitado ainda. Então esse modelo aqui também não é muito bom. O terceiro modelo é o modelo de cobrança fixa, que aqui sim é onde eu vejo a grande vantagem de um consultor. Porque o consultor pode cobrar uns R$500, por exemplo, de um cliente que ele não tem um grande patrimônio, ele não tem R$100 mil, por exemplo, para ele cobrar um percentual de 1%, mas cobrando R$500 de um cliente como um médico que muitas vezes não tem um patrimônio, mas ele tem uma boa renda, ganha 15, 20 mil reais e não consegue guardar. E ele vai fazer um trabalho com esse médico para que ele consiga guardar e alcance o seu primeiro 100 mil, o seu primeiro 1 milhão, cobrando R$500 por mês, ou seja, um valor fixo. Então, essas são as grandes diferenças aqui do consultor e do assessor. E aqui eu já quero deixar minha opinião, que neste ponto aqui, o consultor tem uma vantagem. Não o consultor frente ao cliente, mas para você que quer se tornar um profissional do mercado financeiro, o consultor tem uma vantagem, porque ele pode começar cobrando um fixo, coisa que o assessor hoje ele não pode cobrar e ele naturalmente não vai alcançar um cliente de R$10 mil somente de patrimônio, porque para ele não é interessante nem no modelo de comissão, nem no modelo de fee-based. Assim como também não é interessante para o consultor no modelo fee-based ter um cliente de R$10 mil. Porém, na cobrança fixa é interessante e aí fica muito parecido com um personal trainer ou então com um terapeuta. E aqui eu quero convidar você que tem interesse em entrar para esse mercado, porque tem vários eventos gratuitos acontecendo, né? Vários, online, presencial, os mais diversos eventos para quem quer começar no mercado financeiro está acontecendo. E você pode acessar esses eventos gratuitos apertando no primeiro link aqui da descrição. Então você aperta aí
você vai direto para essa página de eventos. Agora vamos pensar nos requisitos mínimos que você precisa para se tornar um assessor ou um consultor. E aqui eu já te adianto, o assessor tem uma vantagem para quem não tem graduação, por exemplo. O assessor, ele começou a crescer muito no Brasil, tem mais de 20 mil assessores, enquanto o consultor começou há pouquíssimo tempo e tem menos de 2 mil consultores no Brasil. Quando a gente olha para o assessor, por que cresce tanto essa profissão? Uma, porque já vem sendo fomentada há um tempo, e dois, porque você não precisa de uma graduação. Você precisa simplesmente do ensino médio e passar numa certificação chamada ANCOR. E essa certificação já te deixa pronto, habilitado para se tornar um assessor. Porém, não te deixa pronto no dia a dia, né? Para o dia a dia, aí você precisa ir para uma formação de assessor, que você vai ter que aprender como fazer uma primeira reunião, segunda reunião. E aí, nesses eventos que eu falei para você aqui, você também já aprende um pouco aí como que você vai fazer para se tornar um assessor ou até mesmo um consultor no dia a dia. Então, aqui, o assessor, ele só precisa de ANCOR e ensino médio, mais nada. Enquanto o consultor já não, a barreira é um pouco maior. Por isso que nem todas as pessoas que querem entrar no mercado financeiro optam por consultor. Porque para se tornar um consultor, você precisa de uma graduação, seja ela qual for. Pode ser até um tecnólogo de 2 anos, mas você precisa dessa graduação. Assim, tendo essa graduação, agora você vai precisar simplesmente de uma certificação que pode ser o CEA, o CNPI, o CFP, o CFA ou várias outras certificações aí que podem aqui, que se encaixam para um consultor. Mas a mais fácil, a mais simples para você fazer é o CEA. Então, ambos precisam só de uma certificação. Porém, você precisa de uma graduação aqui, pode ser qualquer uma, nutrição. Você consegue entrar aqui e se tornar consultor, porque é o que a CVM exige hoje. Já o assessor não, a barreira é mais baixa. Então, se você não tem graduação e quer entrar no mercado financeiro, aí o melhor é você escolher a assessoria de investimentos. E o último ponto aqui, o modelo de trabalho dos dois. Hoje, para você ser um assessor, você não consegue ser um assessor sozinho. Simplesmente ir até a corretora e falar, olha, eu quero ser um assessor. Você não consegue, a não ser que você abra um escritório. E para abrir um escritório, a maioria das corretoras vão exigir alguns pontos que talvez você não tenha, como experiência, por exemplo. Nenhum dos dois modelos precisa ter experiência ou conhecimento prévio. Você precisa passar na certificação e ponto. Agora, para você se credenciar a uma corretora como a XP Investimentos, o BTG, que são hoje as maiores corretoras, naturalmente, para você se tornar um assessor lá dentro, você precisa abrir um escritório e vão te exigir muitas coisas. E aí, talvez por você não ter experiência ou conhecimento, você não consiga abrir um escritório e você precisa necessariamente estar dentro de um escritório. Então, você não consegue trabalhar sozinho neste modelo aqui de assessoria. Você precisa estar dentro de um escritório. Agora, consultoria você consegue operacionalizar sozinho. Porém, algumas corretoras não estão permitindo você começar sozinho, como a própria XP Investimentos. E hoje eu posso dizer que sim, é a melhor corretora que melhor atende tanto os consultores quanto o assessor. E não, eu não estou sendo pago para falar isso de maneira alguma, não tenho nenhuma ligação com a XP, porém, isso eu tenho que dar a mão palmatória aqui e dizer que a XP é a melhor por enquanto em tecnologia, em distribuição de produtos e a forma de atender o seu cliente. Já o BTG é muito bom em produtos, ele tem uma gama muito grande de produtos e as outras corretoras ficam ali um pouco atrás. Então, o consultor, você vai conseguir ser consultor na Warren, por exemplo, na Orama, e em algumas corretoras um pouco menores que aceitam você sozinho. Porém, sozinho você não vai muito longe, já posso te garantir. Então, o ideal é que você se junte a um escritório como a Portfel, e como o Gui Invest ou outros escritórios que tem por aí. Bom, aqui o modelo dos dois é muito diferente porque, você não tem tanta exigência como a consultoria, você consegue começar sozinho. Já a assessoria tem um pouco mais de exigência dos escritórios. Eles vão analisar um pouco mais o teu perfil. Então, olha aqui qual que você acha que tem mais a ver com tudo que eu falei, faça a sua escolha e participe do evento que está logo aqui embaixo no primeiro link, beleza? Bom, agora baseado nessas informações aqui, surgiu alguma dúvida? Ficou com qualquer dúvida? Comenta aí embaixo, pergunta, Rick, tô com uma dúvida assim, 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 me ajuda. Mesmo você falando tudo isso, eu ainda tenho essa dúvida. Comenta aí embaixo que a gente estende o papo aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece, cara, aperta o like, é extremamente importante isso daí para o canal crescer e chegar em cada vez mais pessoas. Se inscreve se você ainda não se inscreveu, tamo junto, valeu e até um próximo vídeo.